Olá, que a bênção de Deus continue com a tua vida poderosamente. Ontem, na reflexão Cafezinho de Bênção que eu fiz pela manhã, eu fiz um comentário acerca de Jesus dormindo, quando os discípulos estavam diante de uma tempestade muito grande. A Bíblia nos relata que a tempestade era tão forte que o barco ia a pique, ou seja, estava pronto para ser destruído pelas ondas. Qual foi a saída que os discípulos encontraram? Lançar fora todo o peso, para que o barco ficasse mais leve e flutuasse. Eles, com as experiências deles, lutaram à madrugada, diante daquela tempestade, lançando tudo o que lhe poderia causar peso. Temos duas interpretações bem salutar para esta parte desse texto. Uma é que eles tinham vindo de milagres. Eles tinham vindo das grandes pregações do Senhor Jesus, juntamente com o Senhor Jesus. Em momento algum eles quiseram acordar o Mestre. A outra coisa é que a experiência deles os fizeram ou fez com que eles tomassem aquela decisão de lançar as coisas fora, antes mesmo de consultar a Jesus. Por que o Senhor Jesus estava dormindo diante de uma tempestade daquela? Obviamente que era uma estratégia espiritual do Senhor Jesus para ver qual era a posição dos discípulos. Sabia que em meio às nossas adversidades, tempestades, é exatamente assim que o Senhor Jesus fica, observando qual vai ser a nossa estratégia, observando o nosso braçal, o nosso movimento, o que iremos fazer. E muitas das vezes, a única coisa que a gente faz é lançar tudo que temos, ou tudo que possuímos, ou tudo que desejamos, fora. E o pior de tudo, conforme eu falei ontem, é que eles lançam fora, ou que nós lançamos fora, justamente a favor da tempestade. Lutamos com ela e lançamos tudo que temos a favor dela. Deixamos a mercê. Se tiver que destruir, destrua o que eu possuo, mas não toque no que é meu. Meus irmãos, essa é uma prepotência do homem, é um orgulho do homem. Essa atitude só traz prejuízo. Mas quando a gente consulta ao Senhor Jesus e procura saber qual é a ordem dele, qual é a determinação dele, qual é a posição dele, a gente tem que ter a paciência e também a perseverança e confiança de que o barco não vai a pique. O barco não vai afundar. E se houver perca, ele mesmo vai se responsabilizar de devolver tudo, mas absolutamente tudo, em dobro. Porque quem confia em Jesus não perde, somente ganha. Confiança é uma carta de crédito em que eu e você tem que dar ela em branco ao Senhor Jesus, para ele escrever uma história linda, uma vitória linda, e o nome dele ser assinado embaixo. Fui eu, o Senhor Jesus, que fiz, aquele que tem poder sobre o mar e sobre o vento. Veja-se no final, quando eles chamam a Jesus, desperta, mestre, para nos socorrer. A grande palavra deles foi: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles tivessem consultado ao Senhor Jesus antes, eles não teriam perdido tanta carga. Se eles tivessem procurado a Jesus antes,
eles não teriam usado tanta força braçal. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Lutamos pela nossa experiência, lutamos pela nossa crença, lutamos pela nossa religiosidade, lutamos, queremos proteger, lutamos querendo resolver, e o resultado são percas dramáticas ou drásticas. Que o Senhor Jesus nos ensine a confiar mais nele e a deixar o controle do mar, do vento e o do barco na sua grande proteção. Ter Jesus no barco é saber que ele é grande o suficiente para tomar conta do barco, da tripulação e da grande tempestade. Fica a dica e que a bênção de Deus seja sobre a tua vida neste domingo. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu oro em poucas palavras e falo com Deus. Pai, meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual que morreu e ressuscitou e está vivo nos garantindo a vitória, que eu peço a tua graça e peço a tua ajuda para que o Senhor entre ou adentre no meio da tempestade em que essa mulher está passando, no meio da tempestade em que esse homem está passando, que essa moça, esse rapaz,